E se você tivesse uma doença sem cura e a única coisa a se fazer seria sentir as dores da doença e aguardar a morte, o que você faria? É isso que acontece com o Ivan Ilitch. O livro inicia com a notícia da morte dele. Senhores, Ivan Ilitch morreu. Será possível? A esposa do Ivan Ilitch faz um comunicado sobre a morte dele, demonstrando tristeza, paz de espírito. Nesse sentido, ele morreu dia 4 de fevereiro de 1882 e as pessoas do trabalho ficam sabendo sobre a sua morte após o comunicado emitido pela esposa dele. A vida do Ivan chega ao fim e as pessoas não acreditam que ele morreu de repente, do nada. A verdade é que ele já vinha sofrendo de uma doença que não foi identificada, que não tinha cura, e essa doença o afetava já há um certo tempo. A reação das pessoas ao saber da morte do Ivan, podemos dizer que foi um egoísmo. Os amigos, colegas de trabalho, logo quando souberam da morte do Ivan, pensavam: bem, ele morreu, ele está morto, mas eu estou vivo. É bem claro que eles pensavam o pensamento dele, porque ao ouvir sobre a morte do Ivan Ilitch, o primeiro pensamento que cada um dos senhores reunidos naquele escritório foi a respeito da significância que essa morte poderia ter sobre a sua transferência ou promoção de si mesmos ou de seus conhecidos. Como o Ivan tinha uma cadeira importante naquele tribunal, eles já pensaram: agora, será que irei ocupar a cadeira do Ivan? Será que um conhecido poderá ocupar a cadeira do Ivan? Acredito que eles começaram a pensar assim. Um pensamento meio vago, um pensamento limitado, creio eu, e sem empatia. A outra questão que nós vamos ver na vida do Ivan é a vida pacata dele. O Ivan tinha uma vida pacata, mas às vezes uma vida pacata, uma vida boa, não é sinônimo de uma vida feliz. Ivan, ele se formou em direito, foi assistente de governador, juiz de instrução, foi procurador. Nesse sentido, ele estava em uma ascensão profissional muito boa e eficaz. Ivan se casou com uma bela mulher, que com o tempo, esta bela mulher se mostrou ciumenta e uma pessoa totalmente diferente. Ele teve filhos. Ivan se reunia em casa com amigos, saía com seus amigos. Quando ele fazia isso, sua mulher meio que surtava, e no livro é dito que em vários momentos a mulher pôs-se a xingá-lo com palavras grosseiras. Ivan transferia cada vez mais o centro da gravidade da sua vida para o trabalho, ou seja, ele passou a se dedicar mais ao trabalho, porque quando ele chegava em casa ele só tinha xingamentos e grosseria, e ele não podia nem se divertir ao certo com os seus amigos ou sozinho, porque a sua mulher sempre o xingava e falava para ele palavras de baixo calão. E nesse sentido ele colocou peso sobre o trabalho, deixou a família de lado, podemos dizer assim. A outra questão que nós observamos em Ivan é a tentativa de dar prazer à sua essência, à sua existência, a vida esteta, uma vida estética. O prazer mesmo de Ivan era oferecer pequenos jantares nos quais ele chamava as damas e os homens mais importantes da alta sociedade. Eu creio que o Ivan pensava assim: já que a minha mulher virou uma ciumenta que só quer brigar, vou jogar cartas com a galera e comer do bom e do melhor. Vou trabalhar mais para esquecer os problemas de casa. Sim, eu vou fazer isso. Creio que o Ivan pensou mais ou menos assim. E isso é uma realidade. Muitas vezes acontece até no século XXI, nos dias atuais. Já que há um peso muito grande no lar, em casa. As pessoas colocam o centro da gravidade da sua vida no trabalho, assim como o Ivan fez. Ou em algum hobby, em alguma outra atividade. Para tirar esse peso da casa, do lar. E assim conseguir distrair a sua mente. Nesse sentido, nós vamos ver que o Ivan deixou de lado uma questão muito importante. E isso é falado somente no final do livro. O Ivan deixou de lado a comunhão com a igreja, a comunhão com Deus. Nesse sentido, nós vamos ver no livro que assim que veio o sacerdote, ele se confessou e se acalmou. Recebeu a comunhão com lágrima nos olhos. Perto do fim da sua vida, com aquela doença indefinida, Ivan percebeu que talvez faria mais sentido participar do corpo de Cristo que dar jantares para a alta sociedade. Foi a impressão que eu fiquei. E aí, nesse sentido, nós vamos ver o Ivan já lá no leito de morte, perguntando para si mesmo o que é correto. E aí ele é tomado pelo silêncio. Presta atenção nesse silêncio. Ou seja, já perto do fim da sua vida, o Ivan se lembra da comunhão com a igreja. O Ivan recebe o sacerdote. O Ivan participa da comunhão. O Ivan chora. Acredito que o Ivan se lembra do eterno. Talvez ele vê que a sua vida tinha sido estética demais, pouco espiritual. Eu imagino isso. Uma outra questão que nós vemos no livro e que nos remete a textos bíblicos é o tenho tudo, nada
falta, contudo, ainda há um vazio. Algumas atitudes do Sr. Ilitch se parecem com um homem descrito em Lucas 12, do verso 19 ao 21. O texto diz assim: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Nesse sentido, nós vemos que o Ivan tinha uma vida pacata, uma vida boa. Ele era um homem que tinha muitos bens, tinha uma família muito bonita. No entanto, nós vemos que ainda no meio da morte do Ivan faltava alguma coisa, porque ele se perguntava o que era correto. Nesse sentido, eu entendo que muitas vezes focamos nessa luta para ter uma vida esteta, para conseguir conquistar coisas, e nesse sentido, as coisas que nós conquistamos são materiais, são tangíveis, e a gente acaba deixando de lado a ideia que somos seres intangíveis, que temos alma, e não nos importamos em cuidar do nosso ser, do nosso interior, da nossa alma. Nós vemos na passagem bíblica que acabamos de ler que o homem que estava juntando muitos bens e já achava que tinha tudo, foi chamado de louco por Deus. Então, é importante refletirmos sobre isso. Não é bom somente focarmos na vida esteta e material. É importante também focarmos na vida espiritual, no que podemos ter para com Deus, no que podemos ter para com o dono do universo. Após ter tido tudo, o Ivan nem fazia questão da comunhão com a igreja. Somente no seu pior momento, ele participou. Acho que ele entendeu que juntar tesouros na terra só vai resultar em brigas póstumas. E quantas vezes achamos que ter é tudo? Um outro texto que elucida a questão do Ivan Ilitch é Mateus 16, 26. Há uma questão transcendente que nos leva a refletir nesse texto, baseado na vida do ex-procurador e agora em memória Ivan Ilitch. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Temos cuidado do nosso corpo físico? Ok, tudo bem. Do material? Ok, tudo bem. Mas e a alma? Temos tido cuidado para com a nossa alma? O Ivan Ilitch se lembrou de sua alma perto do fim, mas nós podemos fazer diferente.